Olá e bem-vindo ao seu programa Saúde e Você. No princípio, Deus criou o ser humano perfeito e muito saudável. E ainda hoje é a vontade de Deus que você seja uma pessoa saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente. Hoje vamos estar falando sobre a saúde mental. E você sabia que a ansiedade pode ser até um transtorno na vida de muitos? A ansiedade é algo que está dentro de todos nós, mas em alguns ela está numa medida exagerada. E hoje vamos tentar identificar essas características da ansiedade, como identificá-las e como tratá-las. E para isso temos uma pessoa muito especial aqui que nos vai ajudar através desse tópico, que é o Dr. César Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Yarley, graças a Deus. Que bom, doutor. É um privilégio ter o senhor aqui. Muito obrigado. Senhor, para que o pessoal em casa possa lhe conhecer um pouco melhor, por que o senhor não nos fala um pouco sobre o seu trabalho? Ok. Eu sou médico psiquiatra e psicoterapeuta. Eu venho trabalhando já há vários anos. Vinha trabalhando para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, e também para o Centro Adventista de Vida Saudável, o CAVES, em Nova Friburgo, que é administrado pelo Hospital Silvestre. Então, trabalhei muitos anos e saí para vir fazer um curso de obra médico-missionária, tratamentos naturais, no Wildwood, onde tem um centro de vida saudável e tem um hospital e o treinamento para esse tipo de atividade para Deus. Que legal, doutor. Que bom. Estamos muito felizes que o senhor está aqui conosco. Obrigado. E vamos começar o tópico. Doutor, o que vem a ser a ansiedade? É a mesma coisa que a angústia? Uhum. A ansiedade, ela é um desconforto interno que a pessoa sente, né? Uma inquietude, uma falta de paz. A ansiedade normal, né? Como até você falou na abertura do programa, a ansiedade, todo ser humano tem uma ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa positiva. A ansiedade é aquilo que faz com que você vá resolver alguma coisa, tome uma decisão, né? Parta para uma atividade na vida, porque ela te move para isso, né? Então, não existe pessoa sem ansiedade no nível normal. A ansiedade no nível que já passa a ser, então, alterado, a ansiedade desconfortável, a ansiedade de inquietude, uma falta de paz, ela pode ser, para alguns autores, é sinônimo de angústia, né? Alguns autores, alguns cientistas, eles diferenciam a ansiedade de angústia dizendo assim, a ansiedade é quando você sente muito aqui, né? A mente está aflita, vamos dizer assim, inquieta. E alguns autores falam que a angústia é a mesma ansiedade, só que é aqui, né? Você está um aperto no peito, uma coisa ruim aqui dentro, na alma, no peito mesmo, né? Mas no fundo, ansiedade e angústia pode ser tido como sinônimos, né? Legal. Bom, e a gente sabe a diferença. E todo mundo tem ansiedade? Ou metade da população tem ansiedade? Como que funciona isso? A ansiedade, como eu estava dizendo, quer dizer, todo ser humano tem ansiedade, a gente chamaria de, até usando um termo que os filósofos usam, que é ansiedade existencial. A ansiedade existencial, segundo os filósofos, é aquilo que a gente encontra na Bíblia, que fala da angústia humana, da ansiedade humana. Você vai no livro de Naum, capítulo 1, verso 9, ali fala, né, que, aliás, é uma promessa lindíssima que eu acho, diz, não virá a angústia pela segunda vez. É uma promessa de Deus, na palavra dele, né? Por que angústia a segunda vez? Então veio a primeira vez? Todo ser humano que nasce nesse planeta, né, todos os seres humanos que nascem, eles nascem já com uma carga de ansiedade existencial, de angústia existencial, né, que é o fruto da natureza pecaminosa. Então, essa ansiedade, essa angústia que entrou na natureza humana lá no Jardim do Éden, ela não vai acontecer a segunda vez. Por isso que Naum 1,9 fala, não virá angústia a segunda vez, ou seja, graças a Deus não vai ter mais isso. Mas todo mundo, então, todos os seres humanos, independentemente da raça, da religião, da classe social, econômica, cultural, tem essa angústia existencial, essa ansiedade básica, estrutural, né, que no fundo é uma falta da presença plena de Deus, né? Agora, a ansiedade no sentido psicológico, de patologia, de doença, não. Nem todas as pessoas têm realmente. Talvez, dentre os transtornos da ansiedade, como nós chamamos tecnicamente no estudo da saúde mental, em medicina, em psiquiatria, parece que 10% da população tem ansiedade anormal, que já vai, então, entrar para um nível muito alto de ansiedade que vai perturbar a vida dessas pessoas. Legal, doutor. E, doutor, como que a ansiedade se manifesta nos seres humanos? O senhor já
tocou uns detalhezinhos aí, mas mais profundamente. A ansiedade, quer dizer, a ansiedade normal, tem a ansiedade normal, um exemplo de ansiedade normal, antes de entrar na ansiedade patológica ou doentia, né, ou alterada, é quando você está, por exemplo, você está esperando a sua namorada, né, vindo do Brasil. Então você está com saudade, você está, tomara que chegue aquele dia que eu vou poder revê-la, né. Isso é uma ansiedade normal, né. Você está, antes de começar uma gravação de um programa, né, ou de fazer uma palestra, ou de fazer uma prova na universidade, você tem uma ansiedade. Será que vai ser difícil ou não essa prova? Será que eu vou... Isso é normal. Todos nós temos isso. Isso não é doença. Isso é uma coisa natural diante de um desafio que a gente tem ou diante de uma expectativa positiva, né? Como no caso, você ficar com vontade de rever a sua namorada. E como o senhor disse, é algo que é positivo, lhe prepara até, é algo que Exato. todos temos. Por exemplo, por uma prova, você fica com aquela ansiedade, você fala, de repente eu preciso estudar um pouquinho mais, você vai e estuda. Pode ser trazido para um lado positivo. Exatamente, a ansiedade pode levar você a tomar decisões que são boas para te preparar, exatamente. Agora, como você perguntou, realmente a ansiedade ela pode já começar a subir e passar para ter uns níveis já alterados. E ela se manifesta de forma diferente nas pessoas, né? Como é que a gente pode saber o que é uma ansiedade anormal? Que doenças emocionais são a demonstração de que a ansiedade está alterada? Tem vários. A gente pode pegar o CID, CID é a Classificação Internacional das Doenças, versão 10, que é a que se usa hoje no Brasil e em vários países, né? Ou o DSM-4, que usa nos Estados Unidos, o diagnóstico de doenças. Isso são livros, doutor? São livros códigos, né, que nós médicos, a ciência usa para poder classificar as doenças e colocá-las numa ordem científica, um padrão, vamos dizer assim, né, uma padronização das doenças, uma classificação. Então, nessa classificação, nós encontramos transtorno da ansiedade generalizada, né? Esse é um tipo, essa é uma forma. Como é que é isso? A pessoa sente inquietação, irritabilidade, palpitações cardíacas, sudorese, ela fica apreensiva demais, impaciente demais, dificuldade para dormir, sabe, fica para lá, para cá, ela tá essa ansiedade, né? Isso tem algumas causas, é um tipo de como que a ansiedade se manifesta, a gente chama de TAG, transtorno da ansiedade generalizada. E esses sintomas têm que persistir durante várias semanas para ser classificada como nessa patologia chamada TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Se ficar um dia só e passou amanhã, então não é uma ansiedade, é doença. Uma outra forma, essa é bem famosa, bem comum, infelizmente até, né, que as pessoas geralmente conhecem, é chamada, uma das formas da ansiedade se manifestar é o transtorno do pânico, né, ou a síndrome do pânico, a crise do pânico, né. Crise do pânico, você tem uma crise e síndrome, você tem a doença do pânico, a pessoa tem várias crises, né. Então, a crise do pânico é uma manifestação de ansiedade alta, é um curto-circuito de ansiedade, vamos dizer assim. Na crise do pânico, a pessoa tem uma sensação forte, rápida, de repente ela sente que vai, de duas uma, ela vai morrer do coração, vai pifar mesmo, vai morrer, e aquela aflição, aquela coisa horrível, como o nome diz, pânico, ou ela sente que vai perder o juízo, vai perder o controle, vai pirar, vamos dizer assim, como se diz na gíria, né? Isso chama-se crise do pânico, né? Que é realmente uma manifestação aguda da ansiedade. E ela pode ser com uma coisa chamada agorafobia ou sem agorafobia. O que é isso? A agorafobia é o medo dos espaços abertos, ou seja, pessoas que não conseguem ir a um banco e ficar na fila do banco esperando ser atendida, ou não conseguem ir a um supermercado, não conseguem ir a um shopping, se sente muito aflita. E pode ter essa agorafobia, esse medo de estar fora de um ambiente de segurança, com a crise de pânico ou sem a crise de pânico, né? São manifestações da ansiedade. Uma outra são as chamadas fobias, né? Fobia, o significado da palavra fobia é medo. Medo é uma fobia, só que fobia já é uma alteração. Então, as fobias sociais, as pessoas que têm medos irracionais, né, de sentir-se humilhado em público. Por exemplo, tem pessoas que têm a fobia social, elas quando vão assinar um cheque na frente do balconista na loja, no caixa, elas tremem, se as pessoas estão olhando, então elas ficam péssimas, sentem muito mal. Isso é uma fobia, isso é uma ansiedade muito alta que a pessoa tem.
E uma outra manifestação da ansiedade também é o chamado transtorno de estresse pós-traumático. O que é isso? São reações que acontecem em situações que não são normais da vida. Por exemplo, combates, guerras, bombardeios, situações de violência sexual, algumas catástrofes, né, assaltos, torturas. São vários exemplos de experiências que podem produzir esse tipo de estresse. Então, a pessoa que vive as situações, ela vai ter muita ansiedade e lá na frente, 6 meses após o evento, 1 ano, 10 anos, ela pode ter alguns momentos em que ela vai ter um mal-estar. Ela vai lembrar do evento algumas coisas, ela vai ficar meio paralisada, não consegue ter um estímulo para responder ao que está acontecendo no ambiente. É como se ela ficasse realmente ali anestesiada, porque aquela coisa vem na cabeça, aquele flash vem na cabeça e ela fica ali parada. Às vezes tem sonolência excessiva, às vezes tem problema de memória também, não consegue se concentrar bem. Esse é um tipo também de manifestação da ansiedade. Outros dois também bem importantes. Um importante chama-se TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Esse tem uma certa frequência na população em geral. É um transtorno bastante desagradável, as pessoas têm manias de repetir certas atitudes, como lavar as mãos compulsivamente, né? Ou super organizadas, vê um quadrinho com 1 centímetro torto, tem que consertar, se não consertar, se sente, sabe, ansioso e tal. Isso é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é uma manifestação da ansiedade alta. A pessoa tem pensamentos obsessivos e ela tem atos compulsivos. Ela tem que fazer aquilo, senão ela não consegue resolver. Né? Então, e os transtornos conversivos, que são as crises chamadas histeriformes, são essas gerais manifestações da ansiedade, né, no ser humano. O senhor estava falando que esse último toque, ele há com frequência, né, na população, na sociedade. E os outros, como a fobia, o pânico, são coisas que acontecem com frequência? Um grande número de pessoas tem? Segundo os estudos epidemiológicos, mostram que se você pegar todos os transtornos de ansiedade, 10% da população sofre dessa ansiedade alterada. Nessas patologias como pânico e toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, em geral 2 a 3% da população são atingidas por esse tipo de sofrimento. Né? O senhor tocou um pouco nos pontos, nessas diferentes áreas aqui, mas como que é causada a ansiedade? Assim, num exemplo um pouco mais prático. O que vem a produzir, né, assim, a ansiedade do ser humano? Bom, eu falei, e vamos pensar só na questão psicológica mesmo, ou psiquiátrica, ou médica, né? O que causa ansiedade médica, ansiedade anormal nas pessoas, sem ser a parte espiritual, que é o que eu falei, a ansiedade, ou angústia existencial, né? Que já é básico do ser humano. Uma coisa interessante, existe um estudo da ansiedade que a gente faz na faculdade, em que estuda a ansiedade traço e ansiedade estado. O que é diferente? O que é uma coisa e o que é outra? A ansiedade traço é quando a criança já nasce com um padrão mais alto de ansiedade. Ela já nasce mais, vamos dizer assim, ansiosa do que outras crianças. Você vê, tem bebês que são mais dóceis, são mais calmos. Mama e dorme, à noite está bem, mas tem bebês que são mais inquietos, mais agitados, dão mais trabalho para a mãe e para o pai, né? Esses bebês, então, já nasceram com uma ansiedade mais alta, né? Chama-se ansiedade estado. Ao contrário disso, ansiedade traço, que é a primeira ansiedade traço, a segunda ansiedade estado. Ou seja, a estado é quando a pessoa tem ansiedade alterada durante um período do tempo, né? Ela só em algumas circunstâncias ela fica realmente bastante ansiosa, depois volta ao normal. Isso é ansiedade de estado. A ansiedade de traço é aquela primeira que eu falei, que a criança tem o traço na sua personalidade já daquela característica. Fora isso, o que causa ansiedade nos seres humanos, então tem essa herança genética. Geralmente, se um pai é muito ansioso, a mãe é muito ansiosa, pode ser que aquele filho, aquela filha tenha essa ansiedade também alta. Então a herança genética influencia. Também os traumas psicológicos vividos ao longo dos anos da infância vão produzir uma ansiedade nas crianças. Quando chega na vida adulta também tem as tensões da vida adulta, né? Problemas conjugais, ameaça de perder o emprego, né? Problemas financeiros graves na família, isso gera muita ansiedade, né? E são as principais causas assim, que perturbam os seres humanos. De repente até filhos
preocupação muita com preocupação. filhos que pegam caminhos complicados na vida, que gera então ansiedade que vai alterar a paz da pessoa, né, vamos dizer assim. Uhum. Doutor, quais são os efeitos da ansiedade? Geralmente os efeitos, você tem efeitos físicos e efeitos mentais, né? Os efeitos físicos são taquicardia, o coração acelera muito, né, com frequência, sudorese, insônia. A pessoa com muita ansiedade, ela pode comer excessivamente, né? Pessoas se tornam obesas porque tem uma compulsão para comer, porque quando ela come, seja o que for, a comida mesmo, o chocolate, então, né, pessoas ficam adictas a chocolate ou a doces ou coisa assim, estão com muita ansiedade, então parece que o comer, ou se alimentar, né, compulsivamente é uma forma de aliviar essa ansiedade. E nesse caso, realmente alivia a ansiedade ou acaba piorando a situação? Não, mascara a ansiedade, né? Só mascara, não resolve, porque a pessoa vai, come e parece que dá um alíviozinho, mas em seguida ali já está de novo com a ansiedade, porque a base não foi resolvida, né? Ela só resolveu aquilo que é a coisa superficial, né? Que é a sensação de resolução mais rápida ali. Então, fisicamente a ansiedade se manifesta assim, com taquicardia, com às vezes um comer compulsivo, às vezes pode ser o contrário também, Arley, pode ser a perda de apetite, tem pessoas que estão muito ansiosas, nervosas, elas perdem o apetite, também pode ser isso, né? Dor de estômago também, dor de cabeça, às vezes dor na nuca, dor aqui atrás, também é típico de tensão emocional, né? Às vezes a ansiedade muito alta faz com que a pressão arterial também aumente, né? Pessoas que têm hipertensão arterial podem ter uma ansiedade alta, distúrbio do sono também, né? A pessoa pode ter dificuldade para dormir ou dificuldade para dormir a noite inteira ou dificuldade para começar a dormir, né? São os dois tipos de insônia mais comuns de ansiedade. E fora isso também, algumas pessoas podem ter transtornos sexuais ligados à ansiedade, tipo ejaculação precoce, na mulher a frigidez sexual, a perda do desejo sexual. Isso pode ter ligado à ansiedade também, se não está ligado a algumas causas físicas, como infecções e tal. As manifestações mentais da ansiedade, eu descrevi essas doenças, né, que são o extrapolamento da ansiedade. Então, dessa forma, ela se manifesta no ser humano, né? Doutor, o senhor estava falando que a ansiedade pode ser causada por exemplo, a herança genética, por traumas, tensões, pela própria natureza pecaminosa. Mas há uma relação entre a sociedade e o estilo de vida de uma pessoa? Talvez alterando o estilo de vida, a ansiedade diminuiria? Há uma tal relação? Uma boa pergunta. Realmente é verdade. Você sabe que alguns filósofos que estudam e sociólogos que estudam como que as comunidades estão funcionando nas últimas décadas, eles têm descrito que os seres humanos, nós estamos vivendo numa era da ansiedade. Incrível isso, né? Muita ansiedade. Então, isso tem a ver com o estilo de vida, sim. Pessoas, 2, 3 trabalhos, 2, 3 empregos e essa corre-corre da vida, não tem tempo para fazer exercício físico, não se alimenta bem, vai correndo para o trabalho, come qualquer coisa na rua, não descansa bem à noite, sabe, esse corre-corre da vida agitada, isso é ansiedade e aumenta a ansiedade. Então, o estilo de vida tem a ver com a ansiedade como algo perturbador, né? É verdade. Se mudar o estilo de vida para melhor, a ansiedade vai abaixar. Vai abaixar. Gostaria de fazer outras perguntas para o senhor aqui, mas temos pouco tempo. Para que se você acabou de sintonizar, a gente está falando sobre ansiedade. Acabamos de dizer o que causa ansiedade, os efeitos da ansiedade e outros fatores relacionados à ansiedade. E agora, vamos perguntar para o senhor, doutor, como é que a gente pode achar um tratamento ou uma cura para a ansiedade? Como que a gente trata esse mal? Ok. Primeiro de tudo, é importante a pessoa aprender a suportar, administrar algum nível de ansiedade. Como eu disse aqui, todo ser humano tem alguma ansiedade, não tem ser humano sem ansiedade. O que não tem é todo mundo com ansiedade muito alta. Então, quando a pessoa sentir um certo desconforto interno, sentir que está com uma angústia, é importante que ela não se apavore com isso, sabe? Ela pare um pouquinho, respire fundo, faça exercício físico se puder, dá uma caminhada, beba água, né, para hidratar seu corpo, relaxe um pouco mais naquele dia, não trabalhe tão puxadamente, né?
São maneiras assim, mais naturais de lidar com a ansiedade. E lembrar que alguma ansiedade ela tem que existir porque faz parte da vida. Agora, se a pessoa está com ansiedade excessiva, muito grande, então ela precisa, talvez, pode ser que ela vá precisar de alguma medicação temporária, pode usar uma erva, uma fitoterapia, né, que vai ajudar. Tem valeriana, tem passiflora, tem os medicamentos naturais que Deus colocou que podem ajudar a baixar um pouco dessa ansiedade excessiva. Também ela pode procurar uma psicoterapia, se for uma coisa bastante complicada, se tiver com transtorno de ansiedade graves, como TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou a crise do pânico, né, como eu falei, ou as fobias simples e sociais, se tiver uma coisa já grave, então aí você procurar ou um psicólogo ou um psiquiatra, né? O psicólogo vai poder orientar em relação à parte terapêutica, psicoterapêutica, aconselhamento, e o psiquiatra pode também fazer a psicoterapia e fazer a parte de orientação medicamentosa. E aí na psicoterapia, no aconselhamento, a pessoa vai precisar aprender a discutir algumas coisas e entender algumas coisas da vida dela, né? Quer dizer, será que ela tem que aprender a ser firme, colocar limite para as pessoas e porque não faz isso fica muito ansiosa? Será que ela precisa aprender a se abrir o seu coração com as pessoas e porque não faz isso também está com muita ansiedade? Será que a pessoa precisa abaixar a expectativa de um retorno afetivo? A pessoa fica esperando muito a fé das pessoas e como não sabe se vem ou quanto que vem, então fica naquela aflição. Então talvez tenha que abaixar essa expectativa de afeto, né? De aprovação. Um outro aspecto também que ela pode aprender no aconselhamento com o profissional é valorizar o retorno afetivo que existe, né? A pessoa pode ter ansiedade abaixada quando ela aprender a valorizar o que existe de real, de concreto. Tem pessoas na vida dela que gostam dela. Então, calma, né? Se você é amada, você é amado, né? Valorize isso, né? Isso é bem importante também. Muito importante para ajudar a baixar a ansiedade é quando a pessoa ela se envolve para ajudar outras, né? Olha que a Bíblia fala disso. Ela se desconcentra dela mesma e procura fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas. Às vezes, quando acontecem situações na vida que a pessoa teve perdas, né? Morreu alguém que você amava, ou alguém que você gostava muito foi embora, está longe, então você fica naquela saudade, aquela aflição. Então talvez tenha que lamentar. Lamentar significa, como a Bíblia diz, né? Você vê o salmista Davi, em vários salmos, ele começa o salmo dizendo: Senhor, eu estou muito angustiado, Senhor, eu estou triste, estou aflito, por favor, me ajude. Então ele vai falando disso, ele vai desabafando e aí alivia a ansiedade. Então, de repente, a pessoa que está com muita ansiedade, precisa procurar alguém que ajude para desabafar, né? Alguém que seja de confiança. E se no caso, se a pessoa não tiver um amigo de confiança, alguém por perto, até mesmo a oração, contar para Deus. Não faz mal você chegar para Deus e falar: olha, eu estou com um sentimento ruim no meu coração, angústia, estou pensando nesse problema, ou às vezes até: Senhor, eu estou com raiva, me ajude. Deus está habilitado a escutar essas coisas, entender da melhor maneira e lhe ajudar através disso. E é uma forma de desabafar também. É claro, e é interessante que a Bíblia, ela tem várias passagens que falam sobre a angústia humana, a ansiedade humana e como que então na relação com Deus nós podemos ter essa ajuda. Se a gente vai no Salmo 119, 50, por exemplo, diz assim: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Olha que interessante. Quer dizer, a palavra de Deus, ela dá vida de novo, ela acalma, né? E você lembra que Jesus ele falou, e nós podemos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 25, por exemplo: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, ele continuou, né? Os lírios do campo, né? Que não semeiam, eles não ficam ansiosos, né? Os bichinhos, os animais, ele sabe que vai ter alguém cuidando deles, né? Nossa, que legal esse verso, eu estava inclusive pensando nele. Não é? Cada dia tem o seu mal, fala na Bíblia também, né? A gente não precisa estar se preocupando com o mal de amanhã, deixa essas coisas nas mãos de Deus. Exatamente. E Jesus aqui continuando no capítulo 6, ele vai falando aqui no final: não andeis, pois, ansiosos ou inquietos, né, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram.
De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, realmente a parte da fé, da compreensão, da conexão com Deus e sua palavra é um dos melhores remédios para baixar a ansiedade, né? Realmente é isso que Jesus falou, né? É interessante, gostei desses versinhos, inclusive lembrei de mais um, talvez o senhor até saiba onde está, o que fala sobre o fardo. Às vezes a gente tem um fardo que é grande demais para nós mesmos, e Jesus dizendo para a gente na Bíblia, me dê o seu fardo e leve o meu, porque ele é leve e suave. O meu jugo é leve e suave. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, né? Descanso da ansiedade com o jugo de Jesus. E se Jesus achar que você, ao procurá-lo em oração, na meditação da palavra, no estudo da palavra dele, que você precisa, que a pessoa precisa de um outro ser humano para poder receber ajuda para ter a ansiedade diminuída, então ele vai dirigir essa pessoa. Então é importante a pessoa orar a Deus e perguntar, Senhor, existe alguma coisa a mais que eu preciso fazer sem ser orar e estudar sua palavra para ter a minha ansiedade diminuída, para ter essa fobia, esse pânico? Ele vai dirigir, né? Você pode pedir orientação na comunidade, quem é aqui que é um bom profissional cristão que pode me ajudar? E Deus então vai dirigir as coisas para que a pessoa possa receber essa ajuda. É verdade. Não há erro. Pondo essas coisas, os problemas, as dificuldades, as preocupações nas mãos de Deus, e Ele é fiel e justo a trabalhar com todas essas. Então, sinta confiança em vir aos pés de Jesus e entregar os seus problemas. Outro ponto que eu achei muito legal é a alegria. Aceite os problemas que vêm para você. Deus está em controle de tudo. E vá em frente com alegria. Deixe a ansiedade para trás. Lembre de sorrir, de ficar alegre. E seja uma pessoa esperançosa. É muito importante você ter esperança. Apesar dos problemas virem e às vezes eles serem tão grandes que a gente fica, o que vamos fazer agora? E aí a ansiedade entra e causa todos esses males que a gente falou. Tenha esperança, porque Deus pode transformar tudo isso. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Muito obrigado, Dr. César. E nos vemos no próximo programa Saúde e Você. Tá bom? Até mais.